Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos novamente no nosso canal para trazer mais uma vez a reflexão bíblica da Palavra de Deus, dando assim sequência à carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Nós estamos ainda no capítulo de número 1 e agora vamos ressaltar três versículos, que é os versículos de número 12, versículo de número 13 e versículo de número 14 da carta de Paulo aos Romanos, que diz o seguinte: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também entre vós haja algum fruto, como também entre os demais gentios. Diz mais: eu sou devedor tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Meus irmãos, nós temos aqui 3 versículos da palavra de Deus, que é o versículo de número 12, 13 e 14. Olha o que é que nós temos. Isto é para que juntamente, a primeira expressão que deve ser observada é exatamente isto: é para que juntamente convosco, ou eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. O primeiro sentimento que você vai encontrar aqui do apóstolo no versículo de número 12 é que ele diz: isto é para que juntamente. Paulo está falando exatamente do ajuntar. Paulo está falando exatamente do congregar. Paulo está mencionando ao estarem juntos, ao se congregar, ao se ajuntar, ao estarem juntos todos. Ele diz: para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé. Paulo está falando também aqui do sentimento da unidade, do sentimento do congregar. Quando nos congregamos, nós devemos mostrar 2 coisas interessantes aqui: quem traz e quem recebe. Paulo iria para entregar, mas Paulo também iria para receber. É como a ligação do pastor e a igreja. O pastor leva algo, a igreja traz também algo. Enquanto o pastor apresenta algo, a igreja tem que se apresentar. A fé mútua, esse relacionamento da fé. Enquanto Paulo estaria levando, a igreja também estaria trazendo. Paulo levaria a palavra e a igreja traria a unidade e a comunhão. Enquanto Paulo traz a revelação, a igreja traz a comunhão. Enquanto um líder traz a palavra, a igreja traz a comunhão, a atenção, a unidade. Isto é fé mútua. E o apóstolo está dizendo que esses 2 relacionamentos, ele traz fé, ele traz unidade, ele traz esperança e traz coisa boa para a igreja. Versículo de número 13, ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para que também dê entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco. Uma coisa interessante nessa carta é que isso mostra muito os escritos de Paulo. Paulo em Éfeso, Paulo na carta aos Efésios, aos Coríntios, aos Filipenses, aos Romanos. A carta do apóstolo Paulo, em alguns momentos ele coloca exatamente isso: eu propus, é desejo, eu tenho um sentimento, não quero, irmãos, porém, irmãos, não sejais ignorantes, rogo-vos, pois, irmãos, não quero, irmãos, a respeito disto. Então, essa pronúncia, esses verbos que o apóstolo Paulo continuamente colocava em suas cartas, é exatamente o retrato da sua escrita. E ele coloca aqui dizendo o seguinte: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas das vezes propus ir ter convosco. Era um sentimento do apóstolo. Paulo tinha esse sentimento, mas ele disse: olha, eu sempre desejei ir. Inclusive ele disse que até orava para que isto acontecesse dentro da vontade de Deus. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que agora tenho sido impedido,
para também ter entre vós algum fruto. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando aqui? O apóstolo Paulo, ele está falando o seguinte: eu não vou plantar, eu vou colher, né? Quando eu chegar aí, eu quero colher o fruto, eu quero ver que tenha fruto. É como a árvore, né? Lembra de Jesus quando se deparou diante de uma árvore e aí aquela árvore só tinha folha, não tinha fruto. Então Paulo queria que de fato aquela igreja apresentasse-lhe frutos, porque ele disse: eu quero chegar aí e eu quero ver os frutos, né? Mas até agora tem sido impedido. Aí Paulo diz assim: propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Uma coisa que a gente percebe aqui nessa carta também é que o apóstolo ele mostra que houve momentos que Satanás se tornou um empecilho para essa viagem dele, para que ele chegasse em Roma. Ele propôs ir, e quando ele foi, houve sim algumas situações e em alguns momentos ele encontrou empecilhos para que ele chegasse em Roma. O versículo de número 14, ele diz o seguinte: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Eu acho lindo esse versículo, porque o apóstolo Paulo, quando ele diz assim, eu sou devedor, o apóstolo Paulo entende que uma coisa que ele tinha recebido de Deus, que foi a salvação e a graça que ele envolveu, o apóstolo entende que tanta graça que ele recebeu, ele não era digno de ter recebido tamanha graça ao próprio Senhor se apresentar para ele, salvar, perdoar seus pecados. Ele não achava-se digno de todo o perdão, de toda a graça que ele envolveu. Então Paulo olhava com este sentimento e olhando para Deus, ele disse assim: eu me tornei devedor, eu me tornei em débito com Deus, que tudo que eu fizer ainda é pouco. Por isso que Paulo diz assim: para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Havia no sentimento do apóstolo Paulo que ele tinha que pagar, e ele tinha que pagar com a vida, fazer a obra. Por isso Paulo vai fazer o que poucos fizeram dos discípulos. Paulo vai fazer exatamente a maior obra missionária para os gentios como apóstolo, foi o apóstolo Paulo. E uma coisa que ele coloca aqui, ele diz assim, tanto a gregos, depois ele coloca bárbaros, depois ele coloca sábios e depois ele coloca ignorantes. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu devo aos gregos, eu devo aos bárbaros. Os bárbaros aqui está falando de judeus que residem em Roma. Paulo também está dizendo, eu devo também aos sábios, eu devo também aos ignorantes. Interessante que o apóstolo Paulo está pregando e ele vai ensinar, ele vai anunciar a essas 4 classes, independente de qualquer coisa. O apóstolo Paulo vai anunciar o evangelho. Não escolhe pobre, não escolhe só rico, não escolhe bárbaros, não escolhe gregos, para ele não tem gentio, para ele não tem grego, para ele não tem pobre, para ele não tem rico. Todos devem ouvir, e ele disse, eu devo a eles. Não é por isso que o evangelho é favor, né? O evangelho é favor, Cristo é o favor de Deus aos homens. Eu sou devedor, você é devedor, você deve pagar. Ao anunciar o evangelho, você já está pagando o seu débito diante de Deus. Fique com esta palavra. Nós encerramos no versículo de número 14. Que Deus te ajude, que Deus te guarde, continue conosco no nosso canal, divulgue, compartilhe, nos ajude e eu tenho certeza que você vai ser abençoado mais e mais e que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde nesta hora em o nome de Jesus. Deus abençoe, fique na paz.